Bom dia, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 69. Mas antes de começar, quero pedir ao nosso guia espiritual, nosso irmão maior, aumentou deste trabalho e aos nossos guias, para que tenhamos este momento de paz, harmonia e discernimento, para bem entendimento das perguntas e respostas, assim como dos comentários que vamos estudar. Que Deus nos proteja e nos ajude, agora e sempre. E que assim seja. Pois então, recordo que estamos no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos sob o tema a ação dos espíritos nos fenómenos da natureza. E vamos para a pergunta 539. Kardec questiona: a produção de certos fenómenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E a resposta dos espíritos superiores é: reúnem-se em massas imenumeráveis. Então, nesta pergunta aqui estamos a falar nomeadamente de, como diz aqui, pegando aqui nas palavras, a produção dos fenómenos, das tempestades, por exemplo, como pergunta Kardec, estamos a falar sobre o tema, digamos, tempestades. Ou seja, os ventos são proteus para a renovação da atmosfera, não é? E os ventos são guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges de entidades, sob a direção de engenheiros siderais que conhecem todos os fenómenos e sabem guiá-los para determinados objetivos. Deus está atento a todos os movimentos da criação. As tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera para que a vida se esplenda com mais segurança, e os espíritos encarregados disso sabem dosear seus valores, de maneira a servir a humanidade. Mas muitos espíritos que trabalham nesta renovação são inconscientes dos factos, assim como o servente e o pedreiro não têm consciência das leis que garantem o aprumo do prédio. É que, por exemplo, os choques das nuvens são dirigidos por mentes capacitadas, onde os raios obedecem a comandos na direção de Deus. Se eles causam alguns danos para os homens, não passam simples arranhões diante do bem que produzem. Além de que esses ditos danos podem ter sido opção dos próprios espíritos envolvidos enquanto no mundo espiritual. As nuvens são como mãos de Deus a verter água na terra. E onde elas não caem, há um justo sentido para isso. No cumprimento das provas e expiações das criaturas que ali se encontram naquele lugar. Vejamos, uma zona onde as chuvas são escassas, por exemplo. Se a população daquela região, daquela zona onde as chuvas são escassas, se mudasse para outra zona extrema, onde existe chuva, mudaria o clima imediatamente. Porque há uma razão que temos que perceber. É que as provas não são da Terra, e sim das criaturas que se encontram ali. Quando o karma já é uma palavra que já está excluída, digamos, do espiritismo, porque o karma não é nada mais do que ação-reação. Mas quando o karma coletivo se aliviar,
o fardo tornar-se-á leve, o jugo suave, e tudo normalizará na paz do Senhor. Então, os espíritos encarregados desse trabalho passarão a desenvolver outras atividades. As nuvens se entenderão como uma colcha de luz a abençoar a terra, e ela se tornará um verdadeiro paraíso, onde principia, digamos, que a felicidade, porque a felicidade, como todos sabemos, não é deste mundo. Os trabalhos para os espíritos em um planeta como aquele que vivemos, onde vivem encarnados e desencarnados, requer a ação dos espíritos superiores e mesmo inferiores. Ao passo que, se a Terra tivesse alcançado mais um grau na escala dos mundos, que estamos em mudança e esperemos que rapidamente isso aconteça, o serviço diminuiria para todos nós, devido à harmonia dos pensamentos de todos, o que contribuiria com as nossas operações em favor dos que se encontram no mundo. Ao vermos os sinais de tempestades, não temos de temer. Ora, ajudando aos espíritos encarregados dessas operações difíceis, porque Deus quer que assim aconteça, para o bem e para o mal, de todas as criaturas. Se há alguns danos, é para o bem. A programação é divina e não humana. Falamos outra vez de karma, de dívidas. Como eu disse, o karma é ação-reação. Mas, no entanto, podemos aliviar até mesmo a ação coletiva desses distúrbios pela oração e pelo bom procedimento. Vejamos no Evangelho de Cristo, no Evangelho, não, que Cristo fez parar a tempestade que se arrojava nas águas. As forças dos espíritos nascem e começam a nascer de maneira de qualquer conceito do Evangelho. Na sua simplicidade como este, Mateus, dá a quem te pede, e não voltes costas aos que deseja que lhes emprestes. Mateus. Temos que começar a praticar esses ensinamentos, que a luz irá surgir no nosso coração, em busca de outros preceitos que têm a capacidade de libertar as criaturas. Se somos sabedores dessa verdade, passaremos a respeitar esse trabalho e mesmo a ajudar os espíritos pelo modo que podemos, pelo respeito e também pela oração. E passemos à pergunta 540. Os espíritos que exercem a ação nos fenómenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio por efeito do instinto ou irrefletido impulso? Pergunta interessante este de Allan Kardec. Vamos ver as respostas dos espíritos superiores. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenómenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiro executam. Mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou.
pelo átomo. Esta admirável lei da harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. E é isso que temos de perceber. E vamos... Desculpa. Desculpa que saltei aqui. E vamos para a pergunta 531. 541. Agora, o tema é espíritos durante os combates. Isto é interessante para percebermos aquilo que, infelizmente, se passa no nosso planeta neste momento. Durante uma batalha, há espíritos assistindo aos combates e amparando cada um dos exércitos? Pergunta Allan Kardec, e a resposta é sim, e que lhe estimulam a coragem. Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 541. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Então, aqui falamos, tentar aqui perceber melhor, falamos sobre durante os combates. É que durante os combates, vamos lá ver, em plena guerra, existem muitos espíritos assistindo e outros tantos ajudando nas lutas, ao passo que há aqueles que também estão prontos sempre a ajudar, que dirigem aqueles que dirigem o exército espiritual. Quando há movimento algum em que não haja espíritos dirigindo e assistindo em nome de Deus que permitiu o evento, não existe nada. O alto comando espiritual não tem rivalidade, qual os homens, não é? E se eles são conscientes, antes que comece a batalha de quem será vencedor, pois tudo é processo de espertamento espiritual dos espíritos atrasados, encarnados e desencarnados, que se encontram naquela faixa de vida. Os antigos figuravam esses espíritos que os dirigiam como deuses dos exércitos, porque alguns deles tinham vidência, notando assim a presença espiritual nos combates. No entanto, estamos caminhando, graças a Deus. E esperemos que caminhemos rapidamente para a paz de todas as criaturas, de modo que um amanhã as guerras serão somente história, para as gerações que deverão desconhecer essas lutas fratricidas, terríveis. Para que isso aconteça no porvir, a doutrina dos espíritos começa a educar as criaturas, mostrando que todos somos irmãos, filhos do mesmo pai, carentes do mesmo amor. Eu creio que estamos chegando, se assim posso dizer, está a ver, à época de ignorarmos o ódio, de educarmos os sentimentos, para desaparecer a violência, as divisões que tantos problemas criam no mundo e nos corações. Se as guerras resolvessem os problemas das criaturas, não existiria mais fome, nem doença, nem dor. É que tudo isto continua, pois a solução dos infortúnios, ela não virá pelos processos do orgulho e do egoísmo, como sabemos. Somente Deus traz a resposta dos céus a todos nós, para instalar a paz no mundo e nos corações dos homens, por um estado de vida que se chama amor. As guerras não se... Como é que é dizer? As guerras ainda não acabaram. Ainda. Porque elas vibram nos nossos sentimentos.
Nós vivemos a guerra dentro de nós, nas famílias e mesmo nas comunidades onde vivemos. É que são irmãos fazendo irmãos sofrer. São perseguições contra a flora e a fauna. As matanças em todas as direções são guerras. Provando que o homem em si mesmo é belicoso, é bélico. Quando o Evangelho começa a se irradiar em todos os corações, o mal, a desarmonia, irão desaparecer por encanto. Sem que tais distúrbios deixem saudades para alguém. Temos que começar a instalar a paz nos nossos pensamentos. Instalar a paz na nossa fala, nos nossos gestos, que ela se transformará em força divina e irá inspirar todos os coelhos da natureza, inclusive os que ignoram a fonte da luz que os criou. Parece que os homens das guerras regridem ao estado de feras. E os próprios espíritos ignorantes continuam no mundo espiritual o combate de modo a fechar os ouvidos à voz do pastor. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Quem está destruindo oportunidades valiosas é a árvore má. É planta daninha que deve ser arrancada para a raiz e lançada ao fogo pelos duros sofrimentos. Jesus disse: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Quem trabalha para a paz terá paz. Quem trabalha para a guerra, evidentemente, terá guerra. E vamos agora à pergunta 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batam por uma causa injusta? Bem sabeis, respondem os espíritos superiores, haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupam. Bem, aqui, com esta pergunta e com esta resposta, estamos a falar de lutas humanas. É que as guerras são sempre produtos da incompreensão humana, mas não deixam de ser um processo de evolução das próprias criaturas. Eu volto a dizer a palavra que existe o karma coletivo da humanidade, que às vezes se transforma em guerras terríveis, ou então em catástrofes inesperadas em que a natureza cobra dos seres humanos os danos causados a ela e às criaturas. O que vem de anunciar que estamos quase no fim das brigas entre os irmãos. E o tempo nos fala que está para nascer um novo mundo deste velho mundo. Volto a dizer, onde a paz, o amor, serão as leis que deverão dirigir todos nós. Diz-nos o livro dos Espíritos que, quando dois países se encontram em guerra, certamente o vencedor é que fez cumprir a lei. Há muito tempo que o mal organiza-se na Terra pela atração dos próprios homens. Bem sabemos que existem espíritos que gostam da discórdia e também da destruição. Eles não se incomodam com a justiça, nem com o amor. Eles conhecem as leis do bem, da verdade. Mas Deus não permite que tais espíritos continuem a promover desordens nas nações, e muitos torneios do passado estão hoje lutando e sofrendo para implantar o amor
onde semearam a discórdia, a ação e reação. Existe na Terra dois exércitos, o do bem e o do mal. No fundo, o do mal trabalha para o bem, sem perceber o grande objetivo de Deus, perdão. Observemos, pois, o que nos diz Mateus, refletindo Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Mesmo aqueles espíritos que se comprazem no mal, na discórdia entre as pessoas, quer seja em sociedade, quer seja nas próprias nações, não devemos perder tempo a julgá-los. Quem pensa e teme o mal não se encontra em condições de fazer o bem. Constrói e abençoa, ao invés de amaldiçoar. Semeia as sementes da vida e da paz, que algum dia elas irão germinar no fulgor dos sentimentos que ordenarão o seu plantio. Não esperes encarnar para lutar a favor da harmonia. Começa hoje, onde quer que sejamos, porque Deus está presente em toda a parte. Se há espíritos que se comprazem no mal, se existem entidades que somente pensam na vingança e no ódio, há muitos que são obreiros da verdade e do amor. Acima de tudo, Deus é amor. Basta estarmos com Ele para vencermos todas as lutas. Confiemos. Todos os dias nós lutamos na Terra. Nós procuramos saber lutar, acordar, armando-nos com a oração e o entendimento. Não podemos deixar lugar na nossa mente para coisas negativas. Temos pelo menos esforçar-nos para melhorar. Que os céus não faltarão a nosso favor. Onde há duas lutas, a justiça se encontra do lado que Deus permite. E isso basta para a nossa compreensão. Se sofremos amando, é o melhor para nós. Se és maltratado no caminho da caridade, é um exercício para a nossa compreensão. Se temos dificuldade em perdoar, persigamos que Deus irá consolar-nos em todos os nossos avanços, porque o espírito que sofre com Jesus é sempre o vencedor. Mesmo que seja ferido, ou melhor, mesmo que nós sejamos feridos, não feramos os outros. Maltratado, não maltrate os outros. Injuriado, não injures. Se as guerras não terminarem ainda no mundo, envolvendo todas as nações neste clima de horror e medo, apeguemos-nos à oração e fazemos alguma coisa para a paz, mesmo que seja dentro do nosso lar. Isso já é uma grande compreensão. Confiemos e esperamos que no fim brilhará o sol da verdade para todos e as bênçãos do amor surgirão como salário para os que trabalharam para a concórdia. E continuamos com o tema os espíritos durante os combates e vamos para a pergunta 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? E a resposta é a seguinte: sem dúvida alguma, pode influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Então aqui são planos erróneos, não é? Ou seja, peço desculpa pelo barulho. Só um pouco para passar o avião. Eu estava a dizer que esta pergunta 543 falava sobre planos erróneos. Os espíritos inferiores, agindo como obsessores, podem influenciar os homens que comandam tropas e sugerir erróneos métodos de luta, principalmente se forem os seus inimigos.
e esses homens sucumbirem nas suas lutas. No entanto, se essa derrota irá corresponder à derrota de uma nação que não deve ser dominada, há um levante das outras tropas por inspiração dos espíritos superiores, e a nação acaba ganhando a batalha, porque um povo não pode sofrer a dominação como derrotado. Por causa de um general que entrou na faixa negativa de espíritos inconscientes. A justiça está sempre presente, em toda a parte, para mostrar que Deus é Deus. O soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Deus é a realidade que não falha nos seus planos de harmonia e de paz. A vida é uma escolha de todas as dimensões do viver. A Segunda Guerra Mundial foi um exemplo que se pode relatar nos planos humanos, principalmente a Alemanha e os seus aliados. Ela iria dominar o mundo e colocar todas as nações sob os seus pés de ferro. Enfim, mas por último, faltavam poucos dias para descobrirem o armamento que lhes daria a vitória, destruindo algumas cidades como fizeram os Estados Unidos para ameaçar e acalmar, digamos assim, o Japão. Mas a mão divina agiu no momento certo e fez perder a forma já quase em suas mãos para o adversário. Assim, os Estados Unidos desenvolveram uma bomba atómica que, mesmo levando à morte milhares de criaturas, mudou os rumos da guerra, já que a Rússia, a sua grande adversária, também dominou a técnica da produção de instrumento, tirando do primeiro a oportunidade de ditar as regras do jogo sozinho de forma absoluta, e o mundo foi salvo do domínio de espíritos equivocados. Porque somente Deus comanda a sua grande caça. Os homens, principalmente, são gananciosos. Ficam perdidos no tempo e no espaço e voltarão em sucessivas reencarnações para responder pelos seus delícias. No sentido de ganhar a vida pelo amor. Herodes, por exemplo, voltou como um grande missionário depois de muitas vezes sofrendo na carne, por cuidar e proteger as crianças e os velhos, viúvas e desválidos. O que o fez com todo o amor que pôde desprender do seu coração. Quando os generais do passado não se encontram hoje na terra, carregando latas de massa, feridos os seus ombros para fazer casas para a comunidade, já que eles antes deram ordens para atear fogo. Outros voltam como sacerdotes do bem, no sentido de amparar os que eles desampararam pela força, que agora ou depois vão utilizar como força de amor. Os espíritos trabalham em todas as direções para que o bem se amolde ao amor. Tudo o que diz contrário às virtudes tem vida curta, ou então são apenas ilusões que se desfazem com o tempo. Façamos o bem, que o mal, por lei natural, se desfaz. Vamos lembrar Jesus novamente, pelas palavras de Mateus. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas causas vos serão acrescentadas. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, como ensina Jesus, e não nos preocupemos com o resto, que nos serão acrescentados pelas nossas necessidades. E as sugestões dos planos erróneos certamente desaparecerão por completo. E vamos à pergunta 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos erróneos com o fim de levá-lo à derrota? Vou repetir a pergunta. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos erróneos com o fim de levá-los à derrota? E os espíritos superiores respondem: podem, mas não tem ele livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir a ideia falsa
sofrerá as consequências. E melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Continuamos aqui nesta pergunta 544, falar de planos erróneos, não é? A questão do estudo diz-nos que os maus espíritos podem suscitar planos erróneos ao comandante de uma tropa, com a finalidade de levá-lo à derrota, e depois riem-se com o mal feito e os encarnados que se sintonizaram com os seus pensamentos. Mas isto nos leva a crer que um país entrasse em sofrimento por causa do descuido de algumas pessoas que não vigiaram. Eu volto a falar que a justiça de Deus é reta. E o seu amor dita que somente quem merece é que recebe. Na profundidade das coisas, de todas as coisas, não há erros, mas consequências do que fazemos, de maneira a aprendermos as lições que precisamos. Quem perde uma batalha quebra o orgulho e passa a sentir mais humildade, que deve crescer, levando a pessoa a meditar no que deve-se fazer no futuro. Nós não devemos esquecer das maiores guerras, que são as guerras internas. Deus é o grande transformador. Ele tudo aproveita para a felicidade dos seus filhos. Assim não deve querer fugir às suas diretrizes, pois não tens por onde ir. O general que perde tanto quanto o que ganha sente intimamente o dever de reerguer-se ou ajudar ao que perdeu a fazê-lo. E neste trabalho surge o perdão capaz de fazê-los amar. Isso é trabalho de consciência. Ninguém somente domina. Quem o faz, igualmente é dominado. Quem influencia é influenciado. Quem fala ouve. Quem joga pedras receberá pedras de volta. A não violência tão pregada, digamos assim, por Gandhi é o ponto alto da doutrina libertadora, porque quem violenta desarmonia e é responsável pela sua desarmonia. E vamos passar à pergunta 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla visão, por uma visão intuitiva que lhe mostra antemão os resultados dos seus planos? Pois esta resposta é interessante. Isso só dá a miúdo com um homem de gênio. É o que ele chama de inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. Pois aqui falamos de uma mediunidade no geral. É que em muitos casos o comandante de uma tropa pode ser dotado das faculdades mediúnicas e seguir sempre o caminho da vitória. Mas sempre que esse espírito tenta ultrapassar, pelo orgulho, pela vaidade, os limites pré-estabelecidos, digamos, por Deus, ele é suprimido e vencido. Vítima dos seus descontroles emocionais, é duplamente assistido. Se nós pensarmos um pouco no caso de Napoleão Bonaparte, ele tinha faculdades desenvolvidas de maneira a perceber as fraquezas do inimigo, além de ser guiado pelos espíritos de alta função divina. É que o mundo estava precisando de um país onde surgisse a liberdade de pensamentos, e foi Napoleão escolhido para desenvolver tal ideal. Mas quando passou dos limites traçados por Deus, o orgulho se apoderou do seu coração, e a ganância dominou o cego. Ele foi banido para uma ilha onde morreu, sem nenhuma perda para a nação, nem para a humanidade. Um país nunca poderá escravizar toda a Terra, todos os povos do planeta. O homem, de missão, é como o peixe que o pescador apanha pelo anzol, dando-lhe luta até cansar e depois fisga-o.
tirando da circulação do rio. Engana-se de quem pensa dotado de liberdade para fazer o que desejar. Somente o Senhor a tudo preside, e nada se faz sem a sua vontade. Se tens essa faculdade desenvolvida, não percas a oportunidade de usá-lo de bom proveito. Semeia as sementes de luz, para que possas ser iluminado por ela nos caminhos que percorremos. A mediunidade não é um privilégio dos espíritas. De todas as criaturas são dotadas de faculdades mediúnicas. O espiritismo veio domá-las, ensinando as pessoas que as possuem a usar com critério, no sentido de ajudar os que sofrem, de salvar os perdidos pela ignorância, de instruí-los e de trazer para o mundo as mensagens de libertação e de esperança. Se alguém de nós for chamado para a guerra, ou apenas para servir no exército, que se cumpre o seu dever. Mas vigiai e orai, que os espíritos superiores nos ajudarão a cumprir o nosso compromisso na sequência da nossa vida. Tudo existe. Deus o permitiu, e em todo lugar podemos fazer o bem, com a força do amor. Paulo de Tarso falava aos coríntios: semeai em fraqueza, o que suscita tem poder. A perda pode ser aparente, para que a transformação seja a glória no aprendizado maior. Deus nada deixa de se perder na vida. Nada. E vamos para a pergunta 546. No túmulo dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? E os espíritos respondem: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 546. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, interesse da batalha é o que a gente está aqui a falar. É que o espírito que lutou como encarnado na guerra, ao desencarnar durante a batalha, fica mais ou menos saturado de acordo com a evolução espiritual, como diz a resposta dos espíritos. O fragor da batalha lhe toma os sentidos e aprende a lutar. Levando a se demorar naquele ambiente o quanto a sua evolução o permitir. É o sofrimento que o irá tirando da ignorância, levando à procura de paz. A alma precisa de tempo para o seu aprendizado espiritual. Não podemos dizer o procedimento dos espíritos, generalizando as ideias depois das batalhas, porque cada um é diferente da maneira de processar. Os processos de educação das criaturas são diversos, na diversidade da própria natureza. A ignorância movida por instinto só nos traz violência. A violência é o estado natural do homem ou do espírito primitivo, e todos passamos por esse estado ligado à ignorância. É muito grande o trabalho dos benfeitores espirituais numa guerra. Eles redobram os seus esforços para socorrer a todos, dando a cada um segundo as suas necessidades espirituais. É importante a todos que já entendem essa operação benfeitora ajudar pela oração dos espíritos evangélicos que socorrem os encarnados nas guerras, nas catástrofes, o que ocorre quase todos os dias no mundo. As mortes violentas atordoam as almas que assim desencarnam. E as mãos benfeitoras as assistem pela força do amor
e da renúncia a favor de todas as criaturas de Deus. Existem muitas delas que julgam não estarem mortas ou desencarnar sob o efeito do ódio. Oremos juntos, para que no amanhã o homem não desperdice mais tempo nas lutas, nas intrigas e destas discórdias que só fazem mortes. O trabalho de Cristo é maravilhoso. Procede a educação da humanidade. E devemos sempre lembrar de Jesus na sua fala divina para recompor as forças da alma nos seus vidos lugares. Muitas vezes os que lutam em uma guerra pensam que estão iluminados em defender as suas pátrias, que é a honra e o dever que devem cumprir. Mas recordemos o Mestre, é Lucas. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja treva. Existem muitas ações humanas que nasceram das trevas, por faltar conhecimento das leis universais, onde se apoiam o amor e a justiça de Deus. E vamos passar à pergunta 547. Relembro que estamos no estudo do Livro dos Espíritos, no episódio 69. Após a morte, os espíritos que, como vivos se guerreavam, continuam a considerar inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. E continua a perguntar a Kardec: continua a ouvir o rumo da batalha? E os espíritos respondem perfeitamente. Aqui falamos de após a morte. Após a morte, muitos espíritos que caíram na guerra continuam em lutas e conservam a inimizade por longo tempo. Ora, depois de ficarem conscientes da sua situação, começam a sentir a realidade, vendo que tudo não passa de ignorância e se repõem intimamente, orando a Deus na sua linguagem, pedindo proteção e esclarecimento. A diversidade é enorme. Em todos aqueles que sofrem nas guerras, encarnados e desencarnados, próprios comandantes da fronte, a fraticidade, não têm consciência plena do que ocorre. Entretanto, nas horas de silêncio, uma voz interna que todos conhecem os acusam. E surge no seu mundo interno a inquietação espiritual. Eles nunca mais voltam a guerrear como antes. O fanatismo pela pátria e o amor por pressões territoriais são substituídos pelo amor verdadeiro a que chamamos universal. Qual a diferença entre a criatura de um país para o outro? Vejamos o comércio, que tem um alto sentido entre as nações. Além das trocas necessárias, começa a germinar através dele a semente da fraternidade entre os homens. Ninguém pode viver separado dos outros. Se nós pensarmos bem, isto é pura realidade. Analisemos as coisas e bem assim estas próprias letras. Se mantivermos a animosidade em relação ao nosso próximo, não tem sentido a mensagem que estruturamos para a paz das criaturas. Precisamos dessa harmonia para viver melhor. E não de guerras, que até hoje somente insuflam discórdia e violência. Se o espírito desencarna com ódio, no mundo dos espíritos continuam odiando. Todos sabemos que o que somos aqui na Terra, encarnados, seremos igualmente quando desencarnarmos.
A alma, afeita ao roubo, continua roubando na dimensão que é própria. Assim por diante vivemos onde se encontram fixados os nossos pensamentos. O indivíduo que alimenta paixões inferiores, a morte não irá mudar o conceito da vida. E mesmo desencarnado, continua inspirando os que sintonizam com ele o desregramentos brutais. Como eu disse, após a morte, somos o homem que fomos durante a vida na Terra. Não existe o chamado passe mágica, transformar trevas em luz de uma hora para a outra. Esqueçam. Isso é pura fantasia. Isso é pura ilusão, quem disse isso. Somente o tempo pelas bênçãos de Deus consegue, na marcha determinada do Criador, mudar, no silêncio da vida, a mentira para a verdade, o ódio para o amor, a guerra para a paz, a inimizade para a amizade. As mudanças bruscas não são sementes de harmonia. A nossa vida pode ser um poema de luz e de trevas, de vida e de morte, ou de morte, dependendo dos caminhos que nós pretendemos seguir. Se queremos mudar de vida, tornando-se um sol verdadeiro, não devemos esquecer de Jesus, dos nossos avanços. Ele é o mestre dos mestres, ele é a nossa direção, é o pastor inconfundível das nossas vidas. Após a morte, continuaremos a ser o que somos agora, e nada mais. Se assim acontece, vamos começar a pensar nas nossas ideias, a alterar as nossas ideias na Terra, não deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. Ao terminar uma batalha, o espírito nunca se encontra calmo, como é óbvio. Mas os mais esclarecidos com o tempo se refazem arrependendo e pedindo a Deus que os caminhos para os roteiros certos. A sua disponibilidade interna vale muito. E logo a assistência surge pelos companheiros mais velhos de jornada evolutiva, que já despertaram muito antes. A ajuda nunca falta ao necessitado. Pois na escala do Criador, todos são iguais. Deus é amor. E vamos ficar hoje por aqui. Quero agradecer ao nosso Jesus, nosso Mestre Maior, pela paz, pela harmonia, por discernimento que tivemos para melhor compreendermos este estudo do Livro do Espírito. E Jesus, ficai hoje e sempre nos nossos corações, para que os nossos corações se enchem de luz, de amor, de harmonia, para que este mundo possa mudar e possamos alcançar a paz, o amor que tanto desejamos. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Obrigado a todos os que assistiram. Voltarei dentro de um par de dias para o episódio 70 do estudo do Livro dos Espíritos. Muita paz, muito amor para todos vós.